Hoje nós vamos conversar sobre a obra que inspirou 1984, Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo e tantas outras distopias mundo afora, inspira até hoje. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E esse livro que eu tô falando pra vocês, que inspirou tantas obras incríveis, é Nós, do Evgeny Zamyatin. Inclusive, se não fala assim o nome dele, gente, deixa aqui pra mim nos comentários a forma correta de pronunciar, tá? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1924 nos Estados Unidos, apesar do autor ser russo. Só que na época a censura lá da União Soviética não permitiu a publicação de Nós. Então o Zamyatin publicou ele nos Estados Unidos. Na Rússia, esse livro aqui só foi permitido anos depois, em 1988. Ou seja, eu já até era nascida quando o pessoal lá da Rússia pôde ter acesso a esse livro aqui. A obra, como eu falei, é uma distopia que vai passar num futuro onde o mundo todo é governado por um estado único. Nesse lugar, né, que as pessoas vivem agora, não existe a noção de individualidade, é tudo no coletivo. Inclusive, as pessoas não têm nomes, como a gente conhece, assim, né? Os nomes das pessoas são uma junção de letras e números. E aí, quem vai contar essa história aqui pra gente, quem é o protagonista da história, né? Que é o D-503, que é um engenheiro lá do Estado Único que está construindo uma nave para levar a ideia para outros mundos, né? Não sei se fica muito claro, não fica muito claro se há vida, se eles sabem que há vida ou se eles vão procurar a vida em outros mundos para espalhar a ideia do Estado Único, né? Para dizer que fazer o Estado Único, ó, é legal. Então, ele vai construir essa nave e também ele é encarregado de escrever um relato sobre como o Estado Único é maravilhoso. Então, ele vai escrever, tipo, um diário contando o dia a dia dele, porque ele é muito adequado àquela vida ali. É a única vida que ele conhece, né? Eles têm livros de história que colocam a nossa época, né, como uma época terrível de se viver. Então, eles acham que eles vivem num lugar muito melhor do que o passado. E aí ele vai relatar isso nesse diário dele. Então, no início desse relato, ele vai se preocupar mais em falar sobre como é a vida dele, a sociedade daquela época. Eles moram em casas de vidro, então, como eu falei, né, não tem a noção de individualidade, então não tem por que ter privacidade. O único momento em que eles podem fechar as cortinas é na hora dos encontros amorosos dele, que eu não sei nem se pode ser chamado de encontros amorosos, porque eles escolhem os parceiros sexuais, vão lá, pegam uma fichinha para ter direito a ter algumas horas com aquele parceiro ali. E durante aquelas horas, determinadas pelo Estado, eles podem fechar as cortinas para ter as relações sexuais, né, e tal. Mas assim, é tudo, não tem família, né, não tem essa relação de afeto. Todo mundo trabalha em empregos já pré-determinados. Tem hora pra tudo, absolutamente tudo, gente. Tem hora pra, sei lá, ir no banheiro, tem hora pra passear, tem um momento de livre deles, né? Que são as 2 horas, se eu não me engano, que eles têm livre. Mas, tipo assim, o que eles podem fazer de liberdade ali é caminhar e não tem muito mais o que fazer ali naquele lugar. O D-503, ele vive satisfeito nesse lugar, achando que é a maior maravilha do mundo, até que ele conhece uma mulher. E aí essa mulher vai começar a demonstrar um comportamento meio estranho, né? Um comportamento diferente das outras pessoas que ele conhece. Ela é mais livre do que o normal nessa sociedade aqui. E isso vai começar a mexer com a cabeça do D-503. E aí, obviamente, né, ele vai começar a contestar a forma com que eles vivem, e aí vai começar a correr riscos, né? E a gente vai acompanhar toda essa jornada através da narração dele, né? Das entradas que ele faz no diário, né? Nesse relato dele. E é muito interessante, porque o autor, ele não só narra a história de uma forma muito legal aqui, muito fluida, gostosa de ler, mas ele também demonstra a confusão mental do personagem através da escrita dele. Então, no início, a escrita é bem clara, é bem objetiva, sabe? É bem profissional até, assim. E depois, com o passar do tempo, quando ele conhece essa mulher e quando as coisas começam a ficar bagunçadas, ele se apaixona por essa mulher e ele não sabe muito bem o que é se apaixonar, porque naquela sociedade, né, não existe esse tipo de relacionamento.
e ele começa a ficar muito confuso, a escrita começa a ficar muito confusa, tem algumas frases que ele não termina, mas começa a ficar muito confuso assim, gente. A gente percebe que ele está confuso, mas não é ruim de ler. É muito bom de ler. É sempre muito fluido. Mesmo nos momentos que ele começa a ficar mais confuso. A gente só vai acompanhando porque ele está escrevendo aquele relato. Então, quando ele está com as ideias claras, ele vai escrever de forma clara, né? Quando ele tá com as ideias embaralhadas, ele vai escrever de forma mais embaralhada. Tem até um determinado momento aqui no livro que eu achei muito legal da edição fazer isso. Eu não sei se isso vem da edição original ou se isso é a Aleph mesmo, que é a editora desse livro aqui, que fez isso, mas enfim, eu achei legal que num determinado momento, quando o personagem tem meio que o ponto de virada dele, a fonte muda, mas muda muito discretamente, são fontes muito parecidas, então você tem que prestar bastante atenção para você ver que é diferente. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a fonte do início da história. E aí, a fonte do final, né, mais pro final da história, já é essa daqui, ó. Então é uma diferença bem, assim, discreta, mas é uma diferença. E eu acho muito legal quando as editoras, né, eu não sei, como eu falei, se é coisa da Aleph ou se vem de outras edições, mas eu acho muito legal quando tem esse cuidado para mostrar em todos os aspectos, né, que a história mudou a partir dali. E isso daqui é um ponto muito positivo, mais um ponto muito positivo desse livro aqui. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa narrativa aqui é que o autor ele consegue passar um sentimento assim sufocante, sabe? De como seria viver naquela sociedade ali, que eu imagino que seja terrível, né? A gente que tá acostumada a ter nossa privacidade respeitada na maioria das vezes, viver numa sociedade onde você não é um indivíduo, né? Você é só um número do todo, deve ser terrível. E a narrativa consegue nos passar essa aflição, sabe? Isso eu achei muito legal. Outra coisa também que eu quero comentar com vocês é sobre esse lance da temática da história aqui, né? O personagem principal, ele é um engenheiro. E o livro, ele todo, na verdade, tem referências, assim, à matemática, à física. É lógico, né? Você tem que ser da área para você pescar todas as referências, né? Como, por exemplo, né, o nome da nave, que faz uma referência à matemática, ela se chama Integral. Eu não consegui pescar logo de cara todas essas referências porque eu não tenho nada a ver com a matemática, né? Mas depois, estudando sobre a obra, assistindo outros vídeos, eu vi que o autor coloca muitas dessas referências. Então, se você é mais ligado aí na área de exatas, você com certeza vai pescar essas referências. E é muito bom, né, quando a gente consegue pegar essas referências nos livros. Outro ponto importante aqui desse livro que eu acho que você tem que ficar atento na hora de ler. A edição, como eu falei, ela é da Aleph. Inclusive no vídeo de leituras do mês, gente, eu falei que era Zahar. Não, pelo amor de Deus, ela é da Aleph. Tá realmente muito bonita, olha, ela tem o corte colorido, aqui é preto, e em cima e embaixo é laranja. A capa tá linda, tá tudo muito lindo. É capa dura, a fonte, como eu falei, o capricho, né, de mudar a fonte quando o personagem tem o ponto de virada dele. E além do texto, né, de nós, tem outros dois textos aqui que são extras. Um é uma carta que o Zamyatin escreveu para o Stalin pedindo autorização para sair da União Soviética, porque lá ele não conseguia trabalhar. E outra é uma resenha do George Orwell que ele fez sobre nós. Essa resenha, eu já li ela antes, eu não me lembro se foi no livro que foi editado aqui no Brasil como O que é o Fascismo e Outras Histórias, do George Orwell, né? Eu não lembro se foi exatamente nesse livro, mas eu já li essa resenha do George Orwell e é muito interessante ver como que o George Orwell classificou esse livro aqui, né? Ele gostou tanto que ele escreveu 1984, mas é uma percepção minha isso, né? Parece que ele quis dizer que ele conseguia fazer melhor, apesar do livro ser muito bom, entendeu? E aí ele fez 1984. 1984 é um dos meus livros preferidos da vida, né? Então eu acho que ele sim conseguiu fazer melhor. Mas não significa que Nós seja ruim, pelo contrário, é excelente. Inclusive, eu tenho certeza que vai entrar nas melhores leituras desse ano, porque eu amei ler esse livro aqui, foi uma delícia, li muito rápido.
E eu super indico esse livro aqui pra vocês. Eu gosto muito dessas distopias clássicas, eu sempre gosto quando eu conheço uma nova, né, que é sempre um mergulho mesmo num mundo muito bem criado. A construção que esses autores como Zamiatin, Orwell, Huxley, eles fazem é muito impressionante, assim, sabe? É muito bem feito, eles nos inserem de fato na história. E eu adoro encontrar distopias, assim, tão boas como Nós, super indico. Apesar desses outros livros que eu falei, né, tipo Admirável Mundo Novo, 1984, serem inspirados em Nós, de forma nenhuma eles são uma cópia. Os livros têm muitas semelhanças e a gente percebe muitas semelhanças. Inclusive eu achei Admirável Mundo Novo ainda mais parecido com Nós do que 1984, mas cada um tem a sua originalidade, cada um segue o seu caminho, sabe, de forma independente. Eu acho muito legal isso também, livros que se inspiram em outros, mas que conseguem ter o seu caminho. Então, leiam todas essas distopias que eu tenho certeza que todas elas vão valer muito a pena. Se você já leu Nós, deixa aqui pra mim o que você achou. Se você gosta de distopias, quer me indicar alguma distopia, por favor, deixa aqui embaixo também, que eu gosto muito de distopias. Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, como eu sempre falo, isso é muito importante pra mim, gente. Por favor, não esqueça. Também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, pra você ter acesso a muito conteúdo gratuito sobre literatura. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigada. Muito obrigada também por ter assistido essa resenha até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.